Olá, bom dia a todos e todas. Estamos agora aqui iniciando, né, essa nossa segunda webinar do Gente Conectada. Um dia muito especial para nós. Estamos aqui recebendo Renata Meneguzzi, que vai estar com a gente aí refletindo sobre esse tema que tem sido tão debatido nos nossos ambientes de RH e também dentro das nossas organizações, e que nós temos tanto ainda que aprender a respeito dessa revolução tecnológica que acontece a partir da inteligência artificial dentro dos nossos processos e dentro das estratégias das organizações. Quero mais uma vez aqui agradecer a presença de todos vocês nessa nossa webinar. Já quero, de antemão, né, dizer que o nosso chat está aberto, já estamos aí recebendo algumas mensagens de bom dia no nosso chat, e é através desse chat que vocês também vão poder fazer perguntas para a Renata. Eu vou ficar, durante toda a webinar, acompanhando aqui o chat, e as perguntas que vocês trouxerem, eu vou aqui, durante a webinar e também no final, interagir com a Renata, trazendo essas provocações, essas perguntas, essas contribuições de vocês. Então, eu peço a todos, para que facilite aqui a nossa condução, que permaneçam com os microfones fechados durante a webinar e que a nossa interação aconteça aí através do chat. Usem e abusem do chat para que a gente possa se conectar de verdade, trazendo dúvidas, trazendo contribuições, enriquecendo esse nosso momento. Antes de passar a palavra para a Renata, eu preciso também aqui agradecer aos nossos patrocinadores que têm tornado possível a realização desse projeto, que é o Gente Conectada, né? O Gente Conectada, a partir de 2026, nós nos tornamos um ecossistema presente em múltiplas plataformas. Então, eu convido vocês a conhecerem o nosso canal no YouTube. Inclusive, esta webinar, ela vai depois também estar disponibilizada lá no nosso canal no YouTube. Eu convido vocês também a conhecer a nossa página no Instagram. No final aqui da webinar, a gente vai colocar aqui os arrobas aqui para vocês conhecerem também a nossa página no Instagram e também o nosso canal no YouTube. E nós temos também um grupo de WhatsApp, onde acontecem ali várias trocas, várias conexões. E tudo isso só é possível graças aos nossos patrocinadores. Também aqui um ecossistema, uma rede de empresas e de parceiros que acreditam neste movimento de compartilhar conteúdo, nesse movimento de conexão entre nós, profissionais da área de gestão de pessoas. Então, eu quero aqui agradecer a Tembo, que é a realizadora, né, do Gente Conectada, a empresa que iniciou esse projeto lá em 2023. Quero agradecer também a Endonauta, uma empresa muito forte, trabalhando na questão de endomarketing, trazendo experiências de endomarketing para dentro das nossas organizações. Quero agradecer também a São Bernardo Samp, uma parceira também que está conosco aí nesse projeto, a Unitar Soluções Digitais, a Blues Saúde, ao Meridional Saúde e também a Apta, Solução Digital em Segurança do Trabalho. Então, a esses nossos patrocinadores, que estão aparecendo aqui também na tela aqui do meu lado, o nosso agradecimento, porque é através deles que a gente consegue, se torna possível momentos tão ricos como esse que nós teremos aqui agora na nossa webinar. Lembrando também da programação que nós temos de outros conteúdos através do Gente Conectada, nós estamos sempre na última semana do mês disponibilizando um videocast que fica no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Inclusive, o nosso videocast desse mês de abril vai ser sobre a NR01, a atualização aí da NR01, que assim como inteligência artificial é o tema do momento nas nossas áreas de gestão de pessoas. Então, fiquem atentos, na última semana do mês, teremos lá um videocast sobre NR1. E também nós teremos o nosso evento presencial do Gente Conectada, que vai acontecer no mês de maio.
né? Então, em breve, nas nossas redes sociais, nos nossos canais, vocês também vão ter conhecimento aí do nosso evento presencial, que acontece no mês de maio, especificamente no dia 13. Mas, vamos ao que interessa, que é aqui passar a palavra para Renata Kogo Meneguzzi, que é essa profissional com mais de 15 anos de experiência na área de gestão de pessoas, e uma das pessoas que eu posso dizer, das pessoas que eu conheço, mais antenadas nessa temática de aplicação da IA no RH, e como nós trouxemos como provocação do nosso tema, mais do que isso, né? O RH também aplicado na inteligência artificial, né? Porque nós temos esse duplo papel enquanto área de gestão de pessoas. Nós olhamos para a inteligência artificial e podemos entender e aplicar dentro dos nossos processos na área de gestão de pessoas, mas nós, como gestão de pessoas, como guardiões da cultura da empresa, nós também temos um papel fundamental na aplicação da inteligência artificial, nessa cultura de inteligência artificial na organização como um todo. Então, é sobre isso que nós vamos refletir nessa 1h30 que nós vamos passar juntos aqui. E, mais uma vez, para quem está chegando, eu quero agradecer a presença em nome, né, do Gente Conectada e dos nossos patrocinadores, e também reforçar que o nosso chat está aberto para que vocês possam, ao longo da nossa webinar, trazer as suas contribuições. Muito obrigado a todos. Renata, muito obrigado por sua disponibilidade de estar aqui conosco, de compartilhar o seu conhecimento e a sua prática conosco, e a partir de agora, a palavra está com você. Bom dia a todos. É um prazer falar com profissionais de RH e uma responsabilidade também, olha só, né? Então, falar de um tema que está tão em voga, hora que a gente já tem falado sobre esse tema já tem um tempo, mas é importante a gente trazer essa temática para o olhar de como nós vamos nos posicionar em relação a isso como RH. Então, muito obrigada a Tembo, ao Gente Conectada pela oportunidade de falar um pouquinho. Eu digo que eu estou antenada, mas sou uma eterna entusiasta, né? Então, tem muita coisa que a gente vai aprender ao longo desse caminho, porque se a gente fala de IA hoje, amanhã a gente tem que falar de novo, porque tudo é novo todos os dias. Então, se eu puder, né, compartilhar um pouco do que eu tenho vivido, do que eu tenho estudado, do que eu tenho feito trocas, tem pessoas aqui incríveis aqui. Estamos em 54 profissionais de RH, olha que legal, quando que a gente pode se reunir uma quantidade de profissionais dessa, tenho certeza que a gente vai ter muitas trocas aqui. Então, a minha principal reflexão para essa webinar é quem é que está mudando o futuro do trabalho. A gente vem falando tanto das temáticas de gestão de pessoas, da dificuldade de contratação, treinamento de liderança, todas as temáticas que hoje, o tempo inteiro, a gente vem sendo cobrado dentro do contexto de gestão de pessoas. Mas será que a gente está pensando, de fato, quem é o protagonista dessa transformação? Então, acho que hoje a gente vai falar de IA, mas a gente vai falar muito mais de RH. Que eu acho que antes da gente falar de IA, a gente tem que pensar e falar de RH. Então, a frase se eu puder, né, trazer essa frase como temática hoje é: o futuro do trabalho, ele não será definido pela tecnologia, e a gente precisa entender isso. O futuro do trabalho, ele será definido pela maturidade humana com quem a gente tem usado. Então, o quanto que nós, como profissionais, agora, né, falando de profissionais de RH, nós para nós aqui, o quanto nós estamos pensando em tecnologia, estamos vivendo, se desenvolvendo nesse contexto, para que, de fato, o futuro do trabalho tenha nós nesse meio, né? Porque, às vezes, a gente fica tão ansioso para tantas tecnologias emergentes que vêm sendo trazidas, e qual é o nosso papel? E aí, às vezes, a gente está com esse olhar, olhando para a tecnologia e esquecendo de olhar para o que verdadeiramente importa. Então, a gente precisa olhar para a tecnologia com um olhar de conhecimento, mas olhar muito mais para dentro do negócio, para que a gente alcance, de fato, a maturidade humana que precisamos, para que a gente use essa tecnologia a nosso favor.
Então, se a gente puder falar de IA, é exatamente isso. A gente precisa aprender, se desenvolver, se conectar, para que a gente consiga deixar ela fazer o papel dela e a gente fazer o que só cabe a gente fazer. E o que é o papel da área de pessoas? Qual, de fato, a gente fala tanto de RH estratégico, mas o que é o RH estratégico? Qual é o papel da estratégia do RH dentro da estratégia do negócio? E aí, eu trago aí uma provocação, né? O mundo está mudando e 70% das habilidades usadas na maior parte dos trabalhos, elas vão mudar até 2030. Elas vão mudar. Isso não é uma condição, ela é um fator determinado. Ela vai mudar. E quais são essas habilidades? Se 70% vai mudar, o que é que a gente vai ter que começar a aprender? Então, 140% de aceleração em relação à adição de novas skills desde 2022. Então, se a gente olhar lá para de 2022, pós-pandemia até agora, o quanto de coisa a gente está tendo que aprender para a gente continuar sendo ativo e relevante no papel de pessoas. 82% dos líderes dizem que este é um ano decisivo para repensar a estratégia nas operações. Então, o quanto que nós estamos movimentando provocações em relação às tecnologias, aos movimentos, para que, de fato, a gente continue tendo conversas estratégias. E aí a gente começa a falar, de fato, do RH estratégico. O RH estratégico é aquele que consegue conversar sobre estratégia. Não é o RH que faz um monte de coisa diferente, um monte de coisa nova dentro do contexto da nossa área, mas é o RH que consegue ir para fora. O quanto que o RH está conseguindo expandir o seu olhar para a estratégia do negócio. O quanto a gente consegue entender sobre operação, sobre comercial, sobre desenvolvimento, sobre máquinas, sobre equipamento. Isso é RH estratégico. E aí, o que é que essa IA, essa tecnologia vai fazer quando a gente estiver nesse lugar? Então, o que eu quero trazer nesse contexto é que a IA, ela vai ocupar um lugar que não é nosso. Quando a gente entender que o que a IA vai conseguir fazer, as tecnologias vão conseguir fazer, que a gente hoje está fazendo, para que ela consiga liberar o nosso tempo para a gente fazer realmente o que importa para a área de pessoas, que é se conectar com as pessoas por meio do trabalho, por meio das atividades, por meio do desenvolvimento, por meio do negócio. Então, quando é que o RH está sendo chamado à mesa para uma decisão? Quando é que o RH está sendo chamado à mesa para uma decisão de negócio, diária? Quando a diretoria, quando as nossas gestões, elas olham e pensam em tomar uma decisão, a gente está sendo chamado para tomar essa decisão? Ou a gente não pode ser chamado porque a gente ainda está fazendo processos operacionais? E aí eu vou falar um pouquinho de que processos é esse? Quais são os processos, de fato, que, por mais que doa, tá? Como profissional de RH, comecei lá como auxiliar, como assistente, a gente tem algumas coisas que a gente traz e a gente tem um pouquinho de apego. E a gente vai precisar se desapegar, porque se 70% das habilidades usadas na maior parte do trabalho vão mudar em 2030, o que é que a gente vai colocar nessas habilidades que a gente faz hoje, que lá em 2030 a gente vai estar fazendo coisas totalmente diferentes? Então, o que é que a gente vai estar fazendo diferente? Então, existe um paradoxo da adoção. Então, 98% das empresas investem em IA. Tem uma ferramenta ali, está usando, seja acoplada a um sistema, a um RP, a um CRM, até mesmo o uso de chat, do cloud, de várias ferramentas, mas apenas 1% se considera madura no tema. Longe de mim dizer que estou madura no tema, pelo contrário, todos os dias a gente vai amadurecendo com esse tema, mas o mercado ele tem pressa em comprar tecnologia, mas a gente tem lentidão em desenvolver fluência cultural e ética para usar. A gente está querendo comprar várias ferramentas, ficar testando um monte de ferramenta, mas para que a gente está testando? Por que a gente está testando? O que isso está resolvendo? A gente só quer surfar na onda ou a gente quer, de fato, entender o que isso faz e como isso contribui para o meu trabalho?
Será que a gente quer, às vezes, ficar tão focado em testar IA e a gente está continuando esquecendo do que importa, que é o negócio, que são as pessoas. Então, a gente tem que testar sim, mas escolha uma ou duas ferramentas que faz sentido para o teu contexto atual e olhe para ela e coloque a sua energia para que ela mude algo que hoje não está indo legal. Algum processo que está agarrado, algum processo que demora muito tempo para acontecer, algum processo que você, para tomar uma decisão, você vai demorar muito tempo para analisar muitos dados, para ter muitas informações, ler muitos livros, fazer muitos cursos, porque era o que a gente precisava de fato. Hoje, não significa que a gente não precisa se desenvolver de forma mais profunda, mas muitas vezes, num contexto organizacional, a gente tem pressa, o nosso time é diferente. E aí que essa pressa a gente consiga usar a inteligência artificial para nos ajudar a tomar as melhores decisões. Mas aí a gente tem que pensar na ética e na segurança, e nós vamos falar disso também. Então, o quanto que nós, como profissionais de RH, estamos se considerando maduros nesse tema. E ser maduro na utilização de IA, não é entender de todas as ferramentas, não é conhecer todas as ferramentas, não é fazer uma pós-graduação, não é se aprofundar demais tecnicamente, mas é entender que talvez 1% que você faz ou você deixa de fazer usando a inteligência artificial para fazer por você, você já está melhorando o processo. Você já está deixando um pouco do operacional e, de fato, indo para esse lugar estratégico, que ele é, de fato, um olhar para a estratégia que envolve a área de gestão de pessoas. E aí, a gente vai sair desse papel do executor de processos para o arquiteto do trabalho. E esse é o novo mandado, né, do RH. A gente tinha a ideia do RH operacional, que era o RH do passado, que ele garantia o processo. Eu digo que é do passado, mas ele é presente também, porque a gente ainda continua precisando garantir que o processo aconteça. Mas que processo é esse? Se a gente pensar num processo de recrutamento e seleção, a gente tem que imprimir os currículos, fazer a triagem, olhar lá, localidade, experiência, tempo das experiências, e a gente vai fazendo. A gente tinha até uma colinha, né? O que a gente tem que fazer ali, né? O que a gente tem que verificar? Hoje existe inteligência artificial que faz isso pela gente. Hoje existem ferramentas, ou até mesmo agentes que você cria dentro de algumas ferramentas de IA, que você insere algumas informações e com um bom prompt, ela consegue, de fato, já te trazer essa informação, se aquele candidato é aderente ou não. Comunicação interna, hora a gente, às vezes, tinha que fazer um blog ou escrever alguma temática dentro da empresa, e a gente gastava muito tempo para pensar, para escrever e voltava. Hoje a gente tem inteligência artificial que consegue nos ajudar a fazer redação de texto. E essa redação não é simplesmente escreva uma redação, existe uma estrutura e uma configuração dessas inteligências para que, de fato, ela consiga trazer essas informações com a cultura, com o tom de voz, com a persona. Então, não é simplesmente usar. Lembra que eu falei que a gente precisa se aprofundar nas ferramentas que fazem sentido, deixar elas, de fato, estratégicas, para que elas consigam fazer o operacional e a gente consiga olhar para, de fato, o que importa. E aí a gente vem para o papel do RH consultivo, que é o RH do presente, que é a capacidade de conectar e se conectar com as áreas, com o negócio, com o mercado, com os candidatos, com os colaboradores. Eu ouvi essa semana no workshop uma pessoa falando de uma plataforma, e aí ela trouxe que esse processo todo foi feito por dentro dessa plataforma, né, o contato ali com o candidato, e aí ele perguntou para esse candidato no final se ele percebeu que era uma inteligência artificial fazendo esse processo. E aí ela falou, percebi. E na hora eu falei, mas você percebeu por quê? Porque ele foi muito mais educado e ele me respondeu rápido. Isso é sofrido para a gente ouvir isso de um candidato, mas é verdade. A gente não tem tempo. A gente não tem tempo de mandar 50 mensagens para 10 responder, para 5 vir para a entrevista. A gente não tem tempo mais para isso. Porque enquanto a gente está gastando a nossa energia para fazer isso, a gente está deixando de ser estratégico. Então, vocês estão entendendo que o que a gente está falando não é sobre IA, é sobre RH.
o RH precisa entender que a IA ela vai ser um aliado. E aí, essa ferramenta trouxe toda essa experiência para o candidato que a gente não está dando conta de fazer. No mundo acelerado, no mercado acelerado, com uma taxa de desemprego menor da história, principalmente no Espírito Santo, a gente está com dificuldade de contratação, de captação, e das pessoas irem quando a gente marca uma entrevista. E por que a gente está perdendo esse tempo se hoje existe uma ferramenta ou ferramentas disponíveis no mercado que consigam, de fato, fazer esse trabalho, para que a gente ocupe essa segunda cadeira aqui da área de pessoas, que é o RH consultivo, que é o RH que se conecta de fato com o que precisa ser conectado. E aí a gente vem para uma terceira, que é o estratégico, que é o RH do futuro. É aquele que vai cuidar da governança. E aí, quando eu penso em governança organizacional, não é só a nossa área. A área de RH, ela não tem que cuidar só da área de RH. A área de RH tem que entender os movimentos que acontecem dentro da empresa, os nossos indicadores, o que eles estão falando o tempo inteiro para nós, né? Quais são os dados, o movimento das pessoas através dos dados. A gente está conseguindo enxergar esse movimento, e aí quando a gente olha para um dado ali, um número isolado, o que tem por trás daquele número. E às vezes a gente está conversando sobre dados, mas a gente não está conversando sobre pessoas. E porque existem coisas, porque às vezes a gente não tem tempo de entender que aquele dado é aquela pessoa, e eu preciso entender essa pessoa, como que essa pessoa está se comportando, qual é o movimento dela ali dentro, qual é o relacionamento que ela tem com a liderança, qual é o espaço que ela está inserida, existe um contexto ali organizacional apropriado para aquela pessoa se sentir bem, para ela entregar bons resultados. A gente não consegue ver isso através de um número. A gente só consegue ver isso através de observação. Esse é o olhar humano do RH. Esse, de fato, é o papel estratégico do RH. É quando a gente consegue olhar para o número, mas a gente consegue olhar para o negócio, para as pessoas, e aí a gente tem uma fala estratégica. Falar só de dados isolados não é ser estratégico. É a gente entender, olha, eu fui lá, eu entendi a operação. Esse dado aqui reflete porque essa operação tem esse e esse movimento. Existe uma falha aqui. A gente tem que entender de PCM, de PCP, de manutenção, de indústria, de venda, de marketing. Precisamos entender do negócio. Será que a gente, de fato, sabe o que cada pessoa faz dentro da nossa organização? Então, esse é o papel estratégico do RH quando a gente olha para o futuro. A governança que o RH ele é impulsionado a exercer dentro da organização é a governança do negócio. É a gente entender sobre as áreas e conseguir falar sobre as áreas. Se hoje, e aí eu faço uma provocação, né? Se hoje o seu gestor imediato, seu diretor, o seu presidente, te chamar e te perguntar qual o problema da nossa indústria hoje? Qual o problema da nossa equipe de vendas hoje? Qual é a maior dor? Por que a gente não está vendendo? Por que a manutenção não está conseguindo fazer a programação? Por que a indústria não está conseguindo entregar os resultados? Por que o marketing não está performando? A gente consegue responder essas perguntas? A gente consegue, ou se não responder, mas fazer perguntas de fato estratégicas para que a gente entenda esse cenário? E isso a gente só consegue fazer se a gente se conectar. E não é se conectar só com a área de RH, é se conectar novamente. E eu vou falar isso repetidamente, porque eu acho que esse é o principal processo, é se conectar com o negócio. E aí a gente vem, de fato, para o arquiteto do trabalho. O RH, o valor do RH, ele não está em operar rápido. Não é o gestor bater na porta e dizer, olha, eu preciso de uma vaga para amanhã. Não é o RH almoxarifado, não é o RH pão fresco na padaria. É o RH, de fato, que as pessoas vão vir com uma dor. Olha, fulano, eu não sei o que fazer, eu estou com dificuldade de relacionamento com o meu time, eu estou com dificuldade com aquela pessoa, eu não sei por que as pessoas estão saindo da minha área, eu não sei por que eu não estou conseguindo bater a meta, eu preciso de ajuda. Isso é o RH estratégico. Será que a gente está sendo chamado ou está sendo procurado para essa conversa? Quantas vezes nesses últimos meses as pessoas têm nos procurado para falar sobre como crescer na carreira,
como ganhar melhores salários, como ela pode se desenvolver em alguma competência específica? Será que o RH está sendo chamado pela liderança para dar bons feedbacks, para ajudar a estruturar um plano de desenvolvimento? Ou será que a gente está preocupado com um monte de coisinhas que a IA podia estar fazendo pela gente? Então, essa provocação, ela é muito importante, porque a gente precisa estar pronto para redesenhar o trabalho com inteligência, que é o que a gente vai ter que fazer agora, com esse mundo de IA. O que as pessoas vão fazer quando essa IA ocupar o lugar que essas pessoas estão fazendo? Tem muitos trabalhos que eles vão ser descontinuados, e a gente não tem como lutar contra isso. A gente pode lutar a favor disso. O que aquela pessoa que faz aquela atividade, que você já está antenado na inteligência artificial, já está vendo que existem plataformas, ferramentas que vão ocupar um lugar daquele profissional, o que nós, como RH, estamos fazendo para movimentar essa pessoa aqui dentro? O quanto essa pessoa vai precisar da nossa ajuda para continuar sendo relevante no negócio? E o quanto que nós estamos nos preparando para, ao invés de nos preocuparmos em fazer descrições de cargo, criar cargos novos, entender qual é a tecnologia que vai ocupar aquele cargo, qual é a inteligência artificial que vai fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo, para que a gente tenha tempo de desenvolver aquela pessoa, para que ela faça coisas muito mais estratégicas, relevantes, para que ela performe mais e para que, de fato, ela se sinta relevante no negócio. E a gente precisa ter esse olhar, porque o nosso papel vai ser redesenhar isso, e a gente vai falar de design organizacional, isso é uma temática, isso é um estudo, com inteligência, com ética e com alinhamento ao negócio. Se a gente não entender que o nosso papel agora é entender de IA, para que a gente entenda de negócio, a gente não está entendendo um monte de coisas. Se a gente continuar achando que a gente precisa aprender a fazer processos que hoje já eram para a gente ter aprendido há muito tempo e não aprender como a IA, de fato, vai conseguir contribuir com o nosso trabalho efetivamente, a gente vai ter que rever, de fato, o que a gente está fazendo e a nossa posição dentro da estrutura. E aí, a gente fala que o upskill deixou de ser suporte, ele virou estratégia. As empresas que aprenderem mais rápido, elas vão se adaptar mais rápido. E eu não sei vocês, mas a estrutura onde eu me encontro hoje, a gente é acelerado nesse processo. E talvez um desses motivos também que eu esteja acelerando os processos em relação a isso. Às vezes me sinto até para trás com algumas provocações que a gente tem dentro do contexto e a gente se provoca o tempo inteiro. Então, a gente precisa entender qual é o nosso gap, qual é a nossa competência que ainda precisa se desenvolver. A gente precisa entender que isso precisa virar urgentemente uma engrenagem de aprendizado. Lembra dos 70% das competências que até 2030 elas vão mudar? Então, quais são essas habilidades? A nossa capacidade de, com essa aprendizagem, colocar em prática agora. Então, eu falei, ao invés de querer aprender um monte de IA ao mesmo tempo, foque em uma que seja, que você se adapta melhor, que você acha que faz mais sentido, procure, de fato, quais são as ferramentas que fazem mais sentido para o teu contexto atual, mas aprenda rápido, para você conseguir colocar em prática rápido. Porque se você ainda não está sendo cobrado, você será. E se não for na posição que você está hoje, vai ser na posição que você almeja estar no futuro. Porque eu tenho certeza que todos nós queremos crescer e evoluir. E é inegociável que para sua próxima posição você não saiba de IA. E só com isso a gente vai conseguir, de fato, performar. Se a gente tiver a capacidade de aprender rápido, de colocar esse aprendizado em prática rápido e de performar rápido. O mundo está cada vez mais veloz. E por isso que a gente precisa ter cada vez mais habilidade de colocar a IA para fazer aquilo que a gente precisa de velocidade, porque ela é muito mais rápida que a gente, e a gente tem que aceitar isso, para que a gente, de fato, o tempo que teremos vai ser para entregar o que é relevante, para olhar para o que essa IA está gerando, validar, entender, porque eu não consigo validar uma informação que a IA gere se eu não tenho um conhecimento. Então, a gente tem feito uma formação na empresa onde eu trabalho hoje, uma formação de IA, e eu ouvi isso do professor falando que uma IA
ela precisa, a gente ensina ela, então eu preciso ser mais inteligente que ela. Ela não é mais inteligente que a gente. Então, se nós não entendermos que a nossa capacidade intelectual tem que ser superior à IA, ela tem banco de dados. Ela vai conseguir acessar informações mais rápido que a gente, porque ela vai ler livro mais rápido, ela vai ler artigo mais rápido. Mas e a criticidade de ler o que ela entregou? É nossa. É a nossa capacidade de entendimento daquilo que ela vai trazer. Então, precisamos ter repertório. Não podemos achar que a IA vai substituir o nosso repertório intelectual. Pelo contrário, a gente vai precisar alcançar ainda mais o nosso repertório intelectual, aumentar isso, ó, capacidade de aprendizado, capacidade de entrega e performance. Se a gente não entender que isso aqui é nosso, não é da IA, a IA ela vai fazer com que a gente tenha essas informações mais rápidas, mas a gente precisa ter profundidade de entrega. Então, não existe transformação sustentável sem desenvolvimento em escala. Então, se você ainda não se sente preparado tecnicamente para ocupar a posição que você está, para entregar os resultados que você precisa entregar, para conversar com a diretoria, com a gerência sobre a tua área, se desenvolva rápido, porque isso vai ser requerido de você. Não adianta você colocar IA se isso aqui ainda te falta. Então, foque no seu desenvolvimento, foque nas suas competências de gap primeiro, para depois, de fato, você querer colocar a usar a IA para fazer o que você está fazendo, porque ela não vai fazer melhor que você vai fazer melhor que ela. A licença de ferramentas sem trilha de aprendizado é custo, não é capacidade. Então, não adianta hoje na sua empresa, vamos colocar chat GPT para todo mundo, vamos pagar cloud para todo mundo agora tem que usar inteligência artificial. Isso é o maior erro. Se a gente não preparar essa equipe, a gente vai ter um problema de governança e de ética muito grande. Então, o RH ele tem que estar em conjunto com a área de tecnologia, a área de inovação, a área de compliance, para fazer de fato com que essa ferramenta seja uma ferramenta estratégica e segura. A gente não pode ficar colocando informações, trocando informações, colocando arquivos dentro da inteligência artificial grátis. Não façam isso. Nós, como profissionais de RH, nós temos uma responsabilidade com as informações do negócio. Então, a gente precisa entender que isso é um ponto muito importante de ser falado. Antes de usar, se assegure das questões éticas envolvidas com isso. E o nosso papel como RH, esse é o nosso papel. O que a gente tem fomentado dentro da nossa organização para falar de trilha de aprendizado de IA? A gente tem preparado as pessoas para isso? A gente tem colocado trilhas, conhecimentos. Gente, às vezes são coisas simples. Um grupo de liderança onde você compartilha links com vídeos no YouTube, com podcasts, com webinar, falando sobre IA para você começar a amadurecer a sua liderança, a sua equipe sobre a temática. Isso aqui é um processo de amadurecimento. É importante que a gente entenda que não adianta a gente pensar em qual ferramenta usar, mas como a gente vai usar e se a gente está, de fato, capacitando essas pessoas para usar essa ferramenta. Porque se essa pessoa, e quando eu falo sobre capacitar, é saber fazer um bom prompt, é saber fazer uma configuração de um agente, é criar projetos dentro da estrutura, é saber, de fato, dar informações para essa IA, para que essa IA, de fato, volte informações completas, corrigidas, fidedignas, porque a IA, a gente vê muito contexto. A IA, ela cria também. Se você jogar um prompt na IA e pedir, crie um cenário tal e tal, quando você lê, parece que aquilo é uma verdade. Então, a gente tem que ter essa criticidade e a gente tem que treinar o nosso time para ter isso. Então, o RH, ele precisa liderar essa nova realidade. O nosso papel é de aprendiz do processo, mas também é de fomentador desse processo nas organizações. A gente precisa ser o pioneiro. Se o RH ele não entende que ele precisa ser o pioneiro em tecnologia, em ferramentas, eu tenho hoje um contexto que me provoca o tempo inteiro para isso, mas se você não tem esse contexto hoje que te provoque, se provoque. Começa a inscrever em sites, em ferramentas, para que, de fato, você consiga aumentar o seu repertório em relação à IA, mas não esqueça de aumentar o seu repertório como gestão de pessoas. Se a gente não entender
que se a gente não tiver um repertório de gestão de pessoas, a gente não vai conseguir utilizar a IA. A IA, ela é nosso assistente. Ela não vai substituir a gente. Ela vai substituir o que a gente não precisa fazer e que a gente continua fazendo. Tem alguma pergunta, o Cosme? Fica à vontade aí, se eu vou falando, senão eu não vou parar. Então, vocês me freiam aqui, tá? Renata, chegou uma pergunta aqui, tá? O pessoal tá aqui te elogiando pra caramba aqui no chat, dizendo que você é super cirúrgica, que você está sempre fazendo aí os profissionais, nos fazendo pensar sobre o verdadeiro papel do RH. Mas chegou aqui também uma pergunta, o seguinte, para quem quer amadurecer nos processos em relação à IA, qual que é, na sua visão, o primeiro passo? Qual é o passo número 1 para quem quer amadurecer nos seus processos em relação à IA? Excelente pergunta. Acho que antes de falar de amadurecimento de IA, a gente vai voltar. Eu não consigo amadurecer IA, eu não consigo falar de RH se você não tem processos maduros. Antes de você falar de IA, olhe para o seu processo. Você tem políticas estruturadas, fluxos estruturados, KPIs estruturados, você tem um processo estruturado. Se você tem um processo estruturado, se tudo está dentro da sua caixinha, se a gente sabe exatamente onde começa, onde termina, quais são as interfaces em relação a todos os processos, aí sim você está apto a falar de IA. Mas se você não tem processos estruturados, por que eu falo de processo estruturado? Primeiro que ele é a nossa base, né? A gente precisa ter uma área estruturada. Mas segundo, se a gente não tem um processo estruturado, a gente não consegue olhar aonde dói, aonde podia melhorar, aonde que a gente podia implantar uma IA. Então, hoje, se o meu processo está estruturado e eu olho para isso de fora, e eu gosto sempre de ter essa visão de fora. Então, eu tenho uma pessoa ali que ela é de RS, eu gosto muito de falar de RS, porque eu acho que é onde a gente tem muita possibilidade de aplicação de IA, mas quando a gente olha para o RS, a gente vê ali o nosso assistente, ou a gente contratando estagiário, menor aprendiz, para fazer triagem de currículo. Eu olho para aquilo e eu falo, meu Deus, será que de fato essa pessoa precisava estar fazendo isso? E aí a gente olha para aquilo ali e eu só falo, se eu colocar uma IA aqui, o processo está estruturado, ela sabe como fazer, mas ela gasta meio dia fazendo triagem. E se eu pegar esse meio dia aqui, vamos testar uma IA aqui? Para essa IA tentar rodar um robozinho para fazer análise prévia de currículo, será que vai funcionar? Vamos tentar aqui? Então, eu só consigo enxergar possibilidades de utilização de IA se eu consigo olhar o meu processo rodando. E aí, quando eu falo processo rodando, não é o que a gente acha que a gente faz todo dia, isso é rodar processo. Processo rodando é o processo mapeado do início ao fim, onde ele começa, funil de recrutamento e seleção, quantas pessoas entram na cabeça do meu funil, quantas pessoas vão para a segunda, quantas pessoas vão para a terceira, isso não é mapeado, eu enxergo isso, e aí a gente consegue ver a taxa de conversão ali, e aí, nossa, está convertendo pouco. Se está convertendo pouco, será qual é o gap? É o nosso tempo de resposta? E aí, lembra lá do exemplo da plataforma? Responde mais rápido e responde melhor. Será que eu poderia responder melhor? A gente consegue colocar bot para responder candidatos, às vezes perguntas prontas. Isso dentro do próprio WhatsApp tem como fazer, ou você tem plataformas de chatbot que a gente consegue fazer, principalmente em empresas que têm contratação em massa. Então, se eu pudesse dizer assim, o primeiro passo, antes de pensar de IA, pense em processo. Pensamos no processo, agora a gente vai pensar como a gente pode otimizar esse processo, essa é a palavra. A IA vem para otimizar o nosso processo e para dar celeridade a esse processo. Esse, eu acho que seria a minha principal dica. Pode continuar? Posso, então. Ai, tem que botar para cá. Isso. E aí, o que a gente aí... a gente está falando exatamente sobre isso. O que a gente deve desoperacionalizar? Isso aqui é a minha sugestão, tá, pessoal? Então, o que a gente deve desoperacionalizar agora, pensando? Já temos a estrutura de processos feitas, isso aí é o primordial. Eficiência sem discernimento só acelera erro. É isso. Se você
não tiver um processo mapeado, se você não tiver um processo estruturado, essa eficiência que você quer dar utilizando inteligência artificial, ela só vai acelerar o erro. Se você não tem uma engenharia de cargo bem mapeada, com definição clara daquele perfil, como é que a gente vai conseguir analisar esse perfil com uma inteligência artificial? Lembra que a inteligência artificial só faz o que você está mandando. Então, como que você está mandando ela? Qual é esse input que você está dando, que a gente chama dos prompts, né? Quais são os prompts quais são os comandos que você está dando para essa IA? Então, o que a gente deve pensar em desoperacionalizar para a gente começar a falar de IA? Primeiro, atividades repetitivas. Então, vamos olhar o que a gente está fazendo o tempo inteiro que, cara, eu acho que um RPA aqui roda, né? Um robozinho aqui, eu acho que consegue fazer essa atividade. Organização e síntese de dados. Às vezes a gente tem informação em todos os lados. Vou dar um exemplo aqui simples. E quem ficar até o final vai ganhar o e-book. Tem lá um prompt já pronto para fazer isso. A gente gastava muito tempo fazendo laudo de candidato e principalmente fazendo estrutura para apresentação, porque cada nível a gente monta um laudo diferente. Então, às vezes, se eu vou montar esse laudo para uma área operacional, a gente não tem tantas informações. Mas se eu for apresentar esse candidato para o meu diretor, eu preciso de trazer mais informações. Então, eu tenho muitas informações. Eu tenho a entrevista que eu fiz com ele, eu tenho o currículo do candidato, eu tenho os assessments que eu apliquei, eu tenho as informações que eu colhi, seja de referências, enfim, eu tenho várias informações que a gente colhe durante o processo de seleção. E essas informações, elas estão soltas, muitas vezes em locais diferentes. Então, eu tenho um arquivo PDF do currículo ou um Word, eu tenho a entrevista, que eu ali, ora, faço as minhas anotações. Hoje a gente tem uma IA para isso, para gravar entrevistas, então hoje a gente utiliza IA, e hoje é muito prático, o próprio Teams, o Meet também faz isso, e a gente tem plataformas que gravam, enfim, trazem até emoções que foram percebidas através dessa entrevista. Então, você tem uma série de documentos soltos. Com a gente, você consegue unir todos esses documentos, criar uma estrutura de prompt, numa estrutura de que você vai estabelecer para o laudo, quais são as informações que você quer que apareça nesse laudo, e você vai imputar esses documentos dentro dessa IA, e essa IA, com base na sua orientação, que você vai fazer anteriormente, ela vai te apresentar esse laudo em questão de, às vezes, de segundos. Então, a responsabilidade dela é de organizar e trazer síntese esses dados. E eu vou te falar, ela faz muito melhor do que eu. Os laudos que a IA são muito melhores dos que eu fazia ali na mão com as minhas palavras. Então, a capacidade dela é muito maior. Mas, lembre-se, onde que estavam esses documentos? Eu tenho que ter essa organização desses documentos e eu tenho que imputar esse comando para ela, para que ela, de fato, traga uma informação da forma como eu quero. Então, você entende que nós que orquestramos esse processo, a IA não faz sozinha. Um outro processo também que a gente pode começar a desoperacionalizar, e aí o de organização de síntese de dados, não só de RS, tá, gente? A gente tem, eu quero analisar o turnover da minha área. Eu posso subir dados de absenteísmo, subir dados do turnover, subir dados da relação de colaboradores, da frequência de feedback daquela liderança, da nota de avaliação daquela liderança. A gente compila todas essas informações num agente ali de análise de dados, e ele traz para a gente essa análise em questão de segundos também. Então, são várias aplicações que a gente consegue fazer nesse contexto. O terceiro é a comunicação padronizada. Então, a gente perdia muito tempo de, vou fazer aquele comunicado. Às vezes, a gente quer disparar uma comunicação para todo mundo, a gente quer criar mensagens automáticas durante o funil de recrutamento para os candidatos. E aí, a gente, muitas vezes, e aquela história do RH simpático lá da plataforma, a gente cria comunicações padronizadas através da própria IA. Ela consegue criar essas comunicações com as nossas informações, e é importante que a gente leve qual é a comunicação que a sua empresa utiliza, é formal, é informal, é mista? Qual é a persona? Como é que você quer? Qual é o tom de voz que você quer que essa inteligência artificial fale? Isso tudo é adaptado. Às vezes a gente tem a impressão, e ainda existe essa ideia, de que a IA é um robô. Gente, a IA não é um robô.
a gente consegue imputar emoções e sentimentos na IA, mas isso a gente vai fazer, ela não faz sozinha. Então, a gente tem essa capacidade de fazer para criar, de fato, uma comunicação mais padronizada e mais a cara da empresa. Às vezes, a gente tem várias pessoas na área que vão fazendo comunicações e isso fica... Às vezes uma pessoa fala de um jeito, outra pessoa fala de outro jeito, até mesmo na própria área. Então, se a gente consegue padronizar isso com o tom de voz certo, com a persona certa, a gente consegue, de fato, manter uma comunicação padronizada e personalizada para tudo, seja comunicação interna, seja comunicação externa. E o apoio analítico inicial. E aí é importante trazer isso. Ela é capaz, sim, de analisar dados muito melhor do que a gente, muito mais rápido que a gente. Na verdade, muito mais rápido, né? Porque às vezes a gente demora muito tempo para analisar e a gente não tem. E ela é esse apoio. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente precisa validar. Então, não adianta a gente pensar o tempo inteiro em dar aí a atividades, mas se a gente não tiver a capacidade realmente de analisar. Então, automatizar o operacional é liberar energia para o estratégico. Então, mais uma vez, a gente está falando, se a gente automatiza as atividades repetitivas, se a gente consegue análise de dados de forma mais rápida, organizar informações de forma mais organizada, se a gente padroniza uma comunicação, se a gente, de fato, tem um apoio analítico inicial, a gente libera o nosso papel para discutir assuntos mais estratégicos e mais relevantes para esse negócio. Ok? E aí, o que não pode ser terceirizado? Essa é a nossa boa parte. O que nos sobra? O algoritmo ele vai ampliar a nossa capacidade. Nós somos limitados. Não tem como, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e entregar, de fato, essa estratégia. Mas o humano que decide, ele que vai, de fato, dizer se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. A IA não toma decisão. Quem toma decisão somos nós. E às vezes a gente não está tomando decisão nenhuma, porque a gente ainda continua perdendo tempo fazendo coisas que a gente pode terceirizar, enquanto a gente deveria só decidir. E o que é que só a gente pode decidir? A ética e a conduta, a cultura da empresa, só a gente pode fazer. A escuta ativa dos colaboradores, da liderança, a escuta passiva, que é aquela que muitas vezes a gente não é chamado para conversa, mas a gente observa os movimentos, o jeito que as coisas estão funcionando, e a gente começa a acender aquela luzinha, sabe? Dentro do RH, olha, alguma coisa não tá legal. Eu senti que fulano tá diferente. A gente está tendo tempo para esse olhar? O contexto e a nuance, porque a inteligência artificial, ela vai trazer informações, e tem inteligências artificiais que vão ajudar a gente até a estudar, mas o contexto do nosso negócio em relação a isso, a nuance que tem no meio dessa análise, dessas informações, isso é humano. Não vai deixar de ser humano. O julgamento crítico, porque a IA, muitas vezes, né, ela vai analisar algumas informações e ela vai trazer isso com base no banco de dados. E a percepção nossa? E aquilo que a IA não está vendo? Porque a IA, ela só vê o que é imputado lá, é só os dados que estão disponíveis. Mas a cultura da empresa, o movimento que a empresa tem alcançado, as conversas, a estrutura organizacional, ela é nossa, está aos nossos olhos essa percepção, não está aos olhos da IA. Então, esse julgamento crítico do que é certo, do que é errado, do que está conforme, do que não está conforme, ele continua sendo nosso. A mediação e a confiança. As pessoas continuam ainda querendo falar com pessoas. As pessoas ainda continuam querendo se relacionar com pessoas. A IA, a nossa relação com a IA, ela vai ser profissional, e ela precisa ser profissional. Agora, a nossa relação com o humano precisa continuar sendo de humano para humano. Então, o estabelecer confiança com as nossas equipes, o quanto que nós estamos nos conectando com a nossa empresa, com as pessoas que estão à nossa volta, para que essas pessoas sintam confiança no nosso papel, entendam que nós estamos ali não só para fazer grandes entregas barulhentas, como diz a minha amiga Renata, mas de fato para fazer entregas relevantes.
para que as pessoas realmente, quando passam por nós, poxa, aquele RH, ele fez a diferença na minha vida. Aquele RH ali, nossa, aquela pessoa, ela me deu uma orientação que, cara, mudou a minha vida. Aquela pessoa ali, ela me ajudou numa dificuldade que eu tinha de relacionamento, com algumas conversas, com alguns feedbacks, o quanto eu estou evoluído por isso. Isso a IA não vai fazer. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente deixar a IA fazer o que ela tem que fazer. E aí, a melhor aplicação da IA no RH é a que envolve o tempo para que o exige humanidade. Qual é o tempo que a gente tem, de fato, para ser humano? E quando é que a gente está sendo humano? Se a gente puder refletir aqui essa semana, qual foi a troca que a gente teve que gerou conexão, que gerou escuta ativa, que a gente conseguiu falar de cultura, que a gente conseguiu entender o que aquela pessoa estava falando sem que ela verbalizasse. E quando é que a gente teve, de fato, o julgamento crítico sobre o cenário que estamos vivendo dentro do contexto onde a gente trabalha? Ou hoje é sexta-feira, a gente está chegando esgotado, doido para chegar ao final do dia, porque segunda é feriado, para a gente descansar, porque a semana foi puxada, porque a semana teve muita coisa para fazer, mas se a gente olhar isso aqui, que é a única coisa que não vai poder ser terceirizado, a gente fez isso aqui essa semana? Eu falo a verdade para vocês. Se eu chegar no final da semana, e nem sempre é assim, tá, gente? Tem dia que realmente não é assim, tem semana que não é assim. Mas se a gente chegar ao final da semana olhando para essas 4 bolinhas aqui e falar, cara, eu atuei aqui essa semana, eu acho que a gente foi estratégico. Isso é ser estratégico. Eu acho que se a gente puder, de fato, entender esse papel, RH na IA, IA no RH, a gente tem que olhar para isso aqui. Se vocês puderem printar, imprimir, colocar ali, a minha meta da semana vai ser começar a desoperacionalizar e eu preciso, pelo menos, durante a semana, atuar em 2 frentes dessa. E aos poucos você vai começando a perceber, de fato, se você está sendo estratégico ou se você está sendo operacional. E aí, eu trago aí um pouquinho do círculo, do que é que a gente consegue aplicar IA, tá? Onde é que a gente consegue aplicar de forma muito rápida? Obviamente, como eu disse para vocês, amanhã tem um monte de coisa nova de IA. Eu estou aprendendo o tempo inteiro, mas se eu pudesse deixar alguma coisa aqui para vocês de como a gente pode aplicar IA hoje, amanhã, daqui a pouco, semana que vem, mês que vem, como a gente pode? Então, primeiro em RS, a gente pode trabalhar IA na busca ativa por candidatos, robozinho para ficar lendo LinkedIn, sites de vaga para trazer currículos aderentes, funil de recrutamento e seleção, fazer as primeiras validações, perguntas de funil, de classificação, perguntas que normalmente você faz antes de uma avaliação comportamental. Então, às vezes são perguntas de perguntas e respostas, perguntas fechadas. Dá para a gente colocar ali um chatbot para fazer. Análise de candidatos, dei o exemplo aqui, né, daquela de compilar as informações e essa IA conseguir nos dar uma informação mais apurada e mais rápida sobre a análise daquele candidato baseado ali nos processos que a gente já fez até agora. Roteiros de entrevista. Se você tem uma boa engenharia de cargo, um bom mapa de competência definido, um bom processo de recrutamento e seleção mapeado, você consegue criar playbooks de roteiro de entrevista com base nos cargos da sua organização. A IA consegue, se você imputar essas informações dela, numa boa planilha de Excel, baixa todos os cargos, as descrições, sobe nela, faz um bom prompt e diz ela, olha, eu preciso de ajuda, monte um playbook de roteiro de entrevista. Gestores de RH que estão aqui, analistas de RH, assistentes de RH, que estão aqui, que tem pessoas que estão aprendendo com você, usem esse tipo de ferramenta para desenvolvimento. Se você tem ali um menor aprendiz, um auxiliar, um estagiário, que você precisa dele no seu processo de seleção e ele não sabe ainda fazer entrevista, monte um playbook de roteiro de entrevista.
principalmente para esse primeiro funil de recrutamento e seleção, para cargos operacionais. Se você monta, a gente precisa começar a tirar da nossa cabecinha o nosso conhecimento e colocar isso em documento, em processo. Utilizem a IA para fazer isso por vocês. Gente, a gente só cresce se as pessoas que estão com a gente crescem também. E a IA consegue nos ajudar a tirar esse conhecimento da nossa cabeça e transformar isso, de fato, em uma estrutura para a organização. Eu vejo muitas vezes, e isso acontece, como diz o pessoal da BRH, só conhece isso lá só acontece na Finlândia, não é mesmo? No Brasil não acontece isso, mas RHs que estão presos em processos e cada um só fica ali na sua caixinha, então só o analista pode fazer isso, só o gestor pode fazer isso. Gente, se a gente prender conhecimento enquanto a gente está dentro de uma organização, não é nosso, é da organização. Se a gente, como profissional, continua se desenvolvendo para ser insubstituível, sinto muito te dizer, você é substituível. Eu sou, você é, todos nós somos. Mas o que não vai ser substituído é o que você deixa para essa organização como conhecimento. O que é que a gente está deixando? E às vezes a gente está tão preocupado com a rotina, com a operação, que a gente não está tendo tempo de fato para olhar para as pessoas que estão trabalhando com a gente e desenvolver elas para fazer o que a gente faz, para que um dia a gente possa fazer outras coisas, tá? Comunicação. A gente consegue fazer checagem de competências, então a gente consegue ali, através do processo de engenharia de cargo, avaliar, de acordo com essa entrevista, quais foram as competências observadas durante aquela entrevista, se elas são conectadas com o mapa de competência daquela posição que a gente está contratando, se aquele colaborador, com todos os históricos do seu feedback, ele tem as competências necessárias para uma nova posição numa validação de carreira. Criação de comunicados internos. Eu acredito que, como na maioria das empresas, exceto as grandes, o endomarketing, ele é dentro do RH, e às vezes a gente gasta muito tempo criando textos, comunicados. A inteligência artificial hoje existe a ferramenta do Nano Banana que cria artes lindas, maravilhosas, com um prompt muito bem feito. Você cria um agente e ali você só vai imputando a necessidade dessas comunicações e elas vão sendo criadas. Persona. Muitas vezes a gente quer criar uma persona interna para comunicação ali com os nossos colaboradores. A inteligência artificial ajuda a gente, ela até cria. Quantas inteligências artificiais, eu sei que tem algumas empresas que já criaram, né, com nomes legais. Eu me lembro lá atrás, numa empresa onde eu trabalhava, a gente fingia que era uma inteligência artificial, mas por trás era a gente, mas a gente criou uma personinha ali, uma bonequinha que ela falava com os colaboradores e a gente dizia que ela era a nossa assistente. Hoje eu penso que ela, de fato, poderia ser uma assistente, mas naquela época era só para a gente não pessoalizar ali, não é a Renata que está falando, não é fulano que está falando, mas era aquela Aline que era a nossa que se a gente pudesse dizer outra, era a nossa inteligência artificial, mas na época não era a gente que respondia por trás ali, através de alguns scripts prontos. Criação de textos, criação de conteúdos para treinamento. Gente, esse treinamento aqui foi feito com IA. Eu fiz a pesquisa, eu montei o roteiro e pedi uma IA, e aí no spoiler tá ali a logo da IA ali no cantinho embaixo. Ela criou esse designer para mim, eu não botei a mão para criar isso. Parece que tá bonitinho, né? Mas não fui eu que fiz. Eu fiz o texto, o contexto, eu validei as informações, mas foi ela que fez isso aqui. Então, o que a gente demoraria ali para fazer no PowerPoint, hoje no Canva, e confesso que a gente demora muito tempo para fazer design, porque às vezes a gente não tem esse marketing que faz para a gente, e às vezes a gente quer um treinamento rápido, utilizem para criação de conteúdo. Em TD, a gente consegue fazer pesquisas. Gente, o próprio Notebook LM, ele é uma plataforma incrível de pesquisa, onde você consegue buscar fontes em todos os lugares possíveis, disponíveis com dados. E a gente consegue, de fato, ter isso de forma compilada, estruturada. Isso dá um ganho de produtividade incrível para nós, porque, às vezes, as temáticas de RH, elas vêm todos os dias mudando, né? Então, a gente precisa estar antenado. Compartilhando com vocês, eu criei um agente,
no ChatGPT, onde eu pedi e aprendi isso no treinamento que eu fiz com esse consultor que está dando formação para a gente. Eu não sabia, tá? Tá vendo como que a gente está aprendendo o tempo inteiro. Mas eu criei um agente que todos os dias, meio-dia, ele roda uma pesquisa em nível mundial sobre as melhores práticas de RH e de aplicação de IA no mundo. E ele me traz isso através de uma página. E ali eu consigo ler de forma rápida, então todo dia, meio-dia, eu abro lá, ele já fez para mim essas informações e eu estou lendo. Eu criei um agente também para ler meus e-mails. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com e-mail, então eu criei ele vai ler meus e-mails todo dia, 8 horas da manhã, ver o que eu preciso responder, me dar possíveis respostas ali, o que eu preciso responder agora, o que dá para eu responder depois, porque eu não quero abrir e-mail, porque se a gente abre e-mail, tem 200, 300, 400 e-mail na nossa caixa de e-mail. Então, o que é que dá para a gente tirar? Porque esse tempo que eu estou lendo e-mail de manhã, eu estou fazendo um alinhamento com o time, eu estou conversando com o gestor, eu estou dando bom dia para as pessoas, eu estou recebendo os colaboradores na empresa, eu estou percebendo como as pessoas estão chegando, se elas estão bem, se elas não estão. Esse é o nosso papel. A gente consegue também entender, fazer análise de gap de skills, eu falei isso ali também no processo de checagem de competências, mas a gente consegue identificar através de um histórico de dados, e aí eu sempre estou falando, tem que ter informação, tem que ter dados, tem que ter estrutura. Uma análise ali nos últimos feedbacks ou nos planos de desenvolvimento daquele colaborador, quais foram os gaps comportamentais, de competências que essa pessoa teve, para que a gente possa, através de uma pesquisa rápida, a gente saber qual vai ser a estrutura do plano de desenvolvimento dessa pessoa, como que a gente pode contribuir para essa jornada, para esse crescimento profissional. E aí a gente vem para a parte de onboard, a gente consegue criar trilhas personalizadas dentro da nossa plataforma, ou através de contatos prévios com os candidatos, mandar trilhas ali de treinamentos básicos, que hoje a gente fica dentro da sala ali, hoje tem a integração, está lá o RH um dia inteiro fazendo integração com o colaborador. Então, será que a gente não pode colocar, né, uma apresentação ali para esse colaborador assistir, com uma voz no fundo, que a gente escolhe essa voz, ou transformar essa apresentação mais andragógica, a gente trazer elementos mais gamificados para esse processo com utilização de IA. Chatbot de FAQ aí para a parte de departamento pessoal, até para a parte de RH também. Às vezes o colaborador tem perguntas muito prontas e a gente responde a mesma pergunta várias vezes. Perdi meu cartão de vale transporte, eu quero marcar as minhas férias, eu esqueci de bater ponto, eu preciso... Várias demandas que a gente tem, que se a gente estrutura chatbot com FAQ, a gente consegue não perder tempo respondendo essas pessoas, e esse chatbot ele consegue responder automaticamente com base nessas palavras-chave. Automatização de avaliações, então a gente já tem definido ali um fluxo de avaliação de clima a cada 6 meses, uma avaliação de desempenho. Se a gente já tem esses modelos, aí eu sempre vou falar, se a gente já tem modelos definidos, se a gente já tem um processo definido, existem ferramentas e plataformas que hoje fazem esse disparo automaticamente. Hoje, no processo de avaliação de experiência, onde empresas que a gente tem jornada do colaborador, que tem esses pontos de contato durante essa jornada ali para garantir esse tempo de permanência inicial, a gente consegue criar automatizações de avaliação, onde essa avaliação automaticamente vai para esse colaborador e cobra esse gestor que ele precisa fazer essa avaliação de experiência, que muitas vezes é o RH que fica lá no pé, você não fez avaliação de experiência, você não fez avaliação de experiência. Então, a gente consegue colocar essa inteligência artificial para fazer isso por nós, nesse primeiro nível ali, cobrar, trazer alertas. Na parte de analytics, a gente consegue também fazer análise de turnover, análise de burnout, predição de engajamento, pesquisas pulse, né? Como que você está hoje? Você se sente desenvolvido aqui? Então, isso tudo a gente consegue criar robozinhos para fazer esse processo. Se a gente tem esses dados, gente, é muito importante, a gente tem esses dados. Então, antes mesmo da gente pensar, precisamos estruturar esses dados. E aí, em performance, a gente tem síntese de feedback, apoio de escritas de PDI. A gente desenvolveu internamente um agente para a nossa liderança, para ajudar eles na construção de feedback. E às vezes eu vejo, né, o RH
tão preocupado em cobrar. Ah, mas ele não fez, mas o gestor não está fazendo, mas o gestor não fez avaliação, mas ele não sabe fazer uma entrevista, mas ele fez o desligamento errado, mas ele não está fazendo o feedback certo, olha como que ele fez o feedback. Mas a gente está dando ferramentas? Nós estamos desenvolvendo esses líderes para, de fato, fazer os processos como a gente sabe fazer. Nós somos os detetores desse conhecimento. Enquanto a gente achar que é por osmose que eles vão aprender, eles não vão. A gente precisa dizer para eles como fazer e criar estratégias para que eles consigam fazer de forma mais rápida, porque eles não têm tempo. Por mais que a gestão de pessoas quem faz é o líder, a gente sabe disso, como é que nós, como área técnica, podemos dar suporte para que eles façam isso de uma forma mais rápida, e aí eles vão levar isso mais a sério. Eles vão credibilizar mais esse processo. Então, a gente tem um agente que esse líder aí, a gente imputou todas as informações necessárias sobre esse gestor, sobre o time e tal, e esse gestor ali, ele vai como uma conversa, olha, hoje eu tive uma situação com fulana e eu preciso dar um feedback para ela, porque isso não pode acontecer, e agora eu adoro gravar áudio no chat, eu acho maravilhoso, eu descobri que pode gravar áudio de 10 minutos, olha que maravilha, e mesmo assim você pode gravar vários áudios de 10 minutos, então às vezes eu fico ali muito tempo conversando com o chat, porque eu gosto, eu tenho um agente que eu vou só colocando as minhas ideias ali dentro, para depois a gente construir coisas que ficam aqui na minha cabeça. E aí esse gestor, ele vai ali no carro, olha, eu tô com essa situação tal, tô chegando no trabalho agora, eu preciso conversar com essa pessoa sobre essa situação, cara, eu não tô tá. Esse agente que já está configurado, ele vai orientar esse gestor como que ele vai fazer esse feedback. E ele vai dizer sobre o perfil comportamental daquela pessoa, qual é a melhor forma dela acessar ela, com base no perfil comportamental. Qual é a melhor forma dele se posicionar com base no perfil comportamental dele. E aí, qual é a estrutura do feedback. Que aí, eu não sou boba nem nada, eu tenho uma estrutura no meu sistema, e a nossa briga ali é que eles lancem no sistema, porque fazer feedback eu tenho certeza que eles fazem, mas tem que lançar no sistema. Eu falei, feedback dado e não lançado não é feedback dado, porque eu preciso de dados para isso. E aí, ele já, quando ele pede para já estruturar esse feedback, ele já vem no formato para ele copiar e colar dentro do meu sistema. Então, eu ajudei, eu fui malandra ali, né? Já estruturei esse agente para quando ele já transformar isso na estrutura, ele já transformar do jeito que eu quero, para ele não ter o trabalho de ter que também estruturar isso lá dentro do sistema. E aí ele só copia e cola lá dentro. Então, a gente consegue fazer isso. Isso tudo utilizando IA. Então, às vezes, a gente acha que a IA é uma coisa muito grande, mas a IA consegue resolver coisas muito pequenas da nossa operação, que às vezes a gente acha que a gente precisa ter grandes entregas com IA, e aí, quando a gente vai olhando para o contexto geral ali, a gente já está usando IA em um monte de ferramentas, em um monte de processos, e às vezes não é do jeito que a gente imagina, um grande projeto, um grande robô, um grande sistema, mas às vezes são pequenos processos nossos que quando a gente coloca a IA para fazer, a gente otimiza tempo. E a gente vai gastar tempo só pensando, que é o que a gente mais quer, né? E aí, se eu puder trazer aí um framework para despertar o RH para IA, eu traria esses 6 passos para vocês, que é, primeiro, mapeie as dores. Onde que o RH perde tempo e retrabalho, né? Onde é que a gente está fazendo um monte de coisa repetitiva? Primeiro, classifique essas tarefas, separe o que é repetido do sensível. Então, olha, no processo de seleção, não, avaliação comportamental sou eu que tenho que fazer, eu que tenho entendimento da cultura, eu preciso ter esse tete-a-tete ali com aquele candidato, entender os comportamentos, o que está para além da leitura do currículo. Então, tem que ter uma estrutura. Isso aí a gente não pode substituir. Então, classifique. Então, tá, o recrutamento e seleção até aqui, eu acho que dá para colocar IA, mas a partir daqui, só o humano pode fazer e vai continuar fazendo. Priorizar pilotos. Então, comece pequeno, começa nas vagas, começa no FAQ, começa nas sínteses, começa em estruturar aquele treinamento mais simples, aquele DDS que você quer fazer sobre aquele tema. Então, estruture o contexto e manda lá a inteligência artificial fazer o designer para você. Começa pequeno, começa fazendo pilotos, para ver se isso vai funcionar, se está funcionando, e depois você vai começando a expandir.
Crie critérios. Então, defina o que exige revisão humana obrigatória. Então, se você for criar uma estrutura de aplicação de IA na sua área, você que é gestor, se tiverem gestores aqui, criem essa estrutura para o teu RH. Para o seu, daqui a pouco está todo mundo só tudo pedindo a IA e está um monte de robozinho. Então, vocês gestores, criem uma estrutura de até onde a sua equipe pode usar IA e até onde você quer que eles atuam como humanos, senão a gente vai perder essa sensibilidade. Então, revise ali, né, defina ali o que precisa da revisão humana, que é obrigatório, e o que não, o que a gente pode deixar a IA fazer. Por quinto, desenvolver influência. Então, ensinar prompts, pensamento crítico, ética. Então, até o quarto passo, a gente está falando do RH. Quando a gente vai para o quinto passo, a gente começa a olhar para a empresa e expandir esse conhecimento. Então, se você aprendeu, fez um cursinho de prompt, tem muitos cursos no YouTube. Se você aprendeu como faz prompt, testou, priorizou os pilotos lá, funcionou, começa a expandir, começa a conversar sobre isso dentro da empresa, começa a trocar ideia com os líderes, com os pares, começa a falar com as pessoas sobre esse uso, começa a impulsionar e incentivar. O RH precisa começar a falar disso. Você já tentou usar IA? Você já pensou em usar aquela ferramenta? Então, é de nós que as pessoas vão esperar, porque nós não somos a área responsável pelo desenvolvimento. Então, desenvolver as pessoas na habilidade de IA, na fluência de IA, também é nossa responsabilidade. Isso tem que estar na pauta do plano de desenvolvimento anual das nossas organizações, porque isso tem que partir do RH. E, por fim, medir esse valor. Acompanhar o tempo, a qualidade. Cara, a gente priorizou um piloto, quanto tempo a gente reduziu? Coloca esse dado ali. De fato, meça o quanto você está ganhando tempo com aquela aplicação, para você começar a mostrar para a sua gerência, para a sua diretoria, o quanto que essa IA está tirando de tempo operacional, mas aí você começa a pegar esse tempo que esse assistente, que esse estagiário, que esse analista, para criar coisas, para de fato ser mais estratégico e pensar nessa estrutura melhor e maior, tá? E aí, a gente tem a régua de maturidade do RH em IA. E aí, a gente tem que ficar de olho aqui para saber onde a gente está. Então, chamo vocês para essa reflexão aqui, né? Qual é o nível de maturidade do RH de vocês hoje em IA? Você está no nível 1, está nessa curiosidade, está explorando, né? Está na exploração dessa estrutura, mas você está desestruturando esse medo seu, está começando a testar umas coisas pequenas, mais particular, montando um roteiro de viagem, pedindo algumas dicas de alguma coisa que você quer fazer. Esse é o seu primeiro nível. Segundo nível, o uso individual, ferramentas isoladas para ganho de tempo, pessoal, né, que eu falei aqui. Então, você está explorando, está entendendo quais ferramentas tem disponíveis, e aí você começa a usar isso. Como que você está usando isso no dia a dia para ganho de tempo mesmo? E aí depois você vem para o nível 3, que são os pilotos. Casos de uso em departamentos, em processos. Então, aquela ideia de criar um piloto ali para fazer os laudos, um piloto para estruturar suas comunicações internas, um piloto para conseguir ler os seus e-mails, um piloto para te ajudar a estudar, um piloto... Então, aí você vai estruturando pilotos dentro dessa estrutura, né, de maturidade. O quarto é o nível de governança, que é padronização, que é você criar quais são as ferramentas que vamos usar. Então, tá bom, a gente testou várias, mas para a gente vai fazer sentido essas daqui. Então, para isso a gente usa essa, para isso a gente usa essa, e criar políticas claras e fluência do time. Precisa ser definido, porque não adianta você ter pessoas no time que cada um usa uma ferramenta diferente, cada um tem uma linguagem diferente, e isso vai se perder. E aí a gente tem que sempre lembrar da gestão do conhecimento. Então, padronize. Defina quais são as ferramentas que você vai usar, se você vai comprar uma ferramenta para o teu time, né? Então, olha, agora todo mundo vai usar essa daqui. Então, se é essa, todo mundo vai manter essa organização aqui, nós vamos falar de temas por projetos, para que a gente comece a criar uma estrutura, para que esse robô comece a aprender com o que a gente está conversando. Então, isso vai criando uma estrutura legal.
E a fluência no seu time. Seu RH precisa falar disso, precisa fomentar disso. O RH precisa ser o que vai impulsionar a fala disso dentro da organização. E o quinto nível, que é o nível do redesenho, que é o trabalho reinventado. São os papéis reestruturados e a IA como o DNA da cultura da empresa. Hoje a gente está ressignificando todas as engenharias de cargo acima de analista precisam ter fluência em IA. Então, hoje vai ser um requisito de carreira a aplicação de IA dentro do contexto do trabalho. Essa pessoa, na avaliação de desempenho, ela vai ter uma competência técnica de medição, de aplicação de IA em algum processo dela. Que processo que ela conseguiu automatizar, que processo que ela usa IA e ela reduziu o tempo. Então, a gente vai ter que começar a colocar essa temática para os indicadores de performance, de crescimento e de estrutura mesmo de pessoas dentro da organização. Então, mais do que aprender sobre prompts, o RH precisa aprender critérios. Então, a gente precisa definir o norte, como isso está sendo conduzido dentro da empresa. Então, esse é o nosso papel. Então, essa régua da maturidade vai trazer para a gente, vai elucidar para a gente o nosso momento. Mas também, o mais importante, é olhar para onde que a gente vai poder chegar. Qual é o passo? Aonde que eu tenho que chegar? Porque, às vezes, isso está um pouco abstrato mesmo, né? A gente tem que usar IA, mas por que eu tenho que usar IA? Para onde eu quero ir com a utilização de IA? Então, quando a gente olha para essa régua, a gente consegue ver visualmente aonde onde eu começo e aonde que eu termino, né, nesse papel do RH com a IA, que é o RH dentro do processo de redesenho das áreas, do trabalho, dos papéis, e ser um impulsionador disso dentro das organizações. E aí, existe uma zona de risco, né? Que é a urgência pela governança. A gente falou aqui de aplicação, instigamos ali, né? Vamos testar, vamos procurar a ferramenta, mas aonde que está o perigo disso? Onde que está a zona de risco disso? A gente tem o uso da sombra, que é, de fato, a utilização de IA sem política. A gente tem a alucinação de dados em políticas também. O que é alucinação? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Às vezes a IA ela alucina. Então, às vezes você manda um comando para ela e aí tem muito tempo que você está fazendo ali, construindo alguma coisa, ela começa a te fazer perguntas para te responder. Então, você pediu ela para fazer um negócio, ela, tá, entendi, mas eu vou fazer isso, isso, isso. É isso mesmo? Aí você fala, isso mesmo, faz. Aí ela te faz outra pergunta, aí ela começa a te fazer pergunta. Aí alucinou. Quando ela começa a te fazer muitas perguntas ali, é porque ela não sabe o que responder. Então, ela vai te engambelando ali, porque ela não está conseguindo entender. Então, revise isso, tente entender quando ela não está alucinando, porque aí ela vai trazer dados errados, fontes erradas. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. O viés algoritmo em seleção. Então, a IA ela vai inventar dados, ela vai inventar fontes de dados e ela vai fazer você convencer que o que ela está trazendo, porque ela traz com uma segurança, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela traz vieses dela a partir dos dados que ela percebeu. E aí a gente tem que se preocupar quais são os vieses da nossa organização, porque às vezes não faz sentido com o que ela está trazendo. Decisões automatizadas, sem auditoria, IA não decide. IA ajuda a construir. IA é a nossa assistente. Nós orquestramos a IA, não é a IA que orquestra a gente. Vazamento de dados sensíveis, falei disso, né? Da gente usar as ferramentas de IA não pagas. Então, muito cuidado. Se vocês estão usando ela a trabalho, certifique-se que a sua empresa autoriza. Qual é a ferramenta que a sua empresa autoriza? Se existe uma política e se não existe uma área que estruturou isso, seja você, o RH, a puxar esse tema dentro da organização. Chama a TI, chama a área de inovação, chama a liderança, vamos falar de IA, olha, se a gente vai falar de IA, vamos definir uma política, vamos dizer para as pessoas o que pode ou o que não pode, para ficar claro, porque daqui a pouco o pessoal está subindo uma planilha de dados financeiros da empresa numa IA grátis, e aí a gente está tendo vazamento de informações confidenciais, então isso é muito sério, tá? E, para mim, o maior risco, o empobrecimento da escuta humana.
esse é o risco que a gente tem que o tempo inteiro vigiar, cuidar, se cobrar, para a gente não empobrecer. Eu tenho uma palavra que eu não sei nem se ela existe, que o maior medo da minha vida profissional é emburrecer. Não deixem que a IA emburreça vocês naquilo que vocês são tecnicamente estruturados para fazer. Então, se questione, continuem se questionando, continuem questionando. As meninas que trabalham comigo, às vezes eu mando uns áudios dando um feedback positivo, negativo para a IA, que parece que eu estou falando com o humano. Falo, olha, você não está entendendo, não é isso, eu não te pedi isso. E com ela, a gente pode falar lá no nosso jeitinho. Então, a gente tem que tomar cuidado porque ela vai empobrecer a nossa capacidade intelectual e principalmente a nossa a capacidade de escutar, porque às vezes ela vai trazer uma análise de dados para a gente e a gente vai acreditar fielmente naquela percepção dela, porque muitas vezes faz sentido e a gente esquece de olhar o lado humano, de ouvir as pessoas. Cara, olha, eu analisei os dados aqui, tá me mostrando isso. Me conta a sua visão. Essa mensagem aqui é, de fato, o que o cenário real está mostrando. Então, se eu puder deixar esse conselho, né, não permitam que a IA empobreça vocês nas questões humanas, que emburreça vocês nas questões técnicas, não deleguem a IA o que de fato é responsabilidade nossa de fazer, né? A IA não vai substituir a nossa consciência, não tem como. Ela vai mitigar esses riscos, e mitigar esses riscos é o novo core business do nosso RH. É usar ela, mas usar ela com consciência, porque é o que ainda continua e acredito que nunca mudará, é a nossa consciência humana. Mas e que consciência é essa que nós estamos nos desenvolvendo? Será que estamos conscientes sobre o nosso papel, sobre o nosso escopo, sobre o que a diretoria espera da gente, sobre o que a empresa espera da gente como papel de RH? Então, se a gente não tem essa consciência, fatalmente a IA vai empobrecer isso e ela vai substituir isso. E aí não vai ser a gente, vai ser a IA. E o novo papel do RH? Qual é o novo papel do RH? Conectar tecnologia em escala com potencial cultural. O RH estratégico, ele não é o que adota IA, ele é o que dá sentido ao uso da IA. Então, isso é muito importante. Nós não estamos aqui para dizer que ser um RH estratégico é que eu uso inteligência artificial. Está longe disso. A gente só vai ser estratégico se a gente dar sentido ao uso dessa IA e começar, de fato, a fazer aquelas 5 coisinhas lá que só a gente pode fazer, que é ter consciência e, de fato, fazer o nosso papel como humanos. O RH, ele não será a área que mais opera processos, mas a área que mais combina a inteligência, a tecnologia com as questões de governança, de ética, de estrutura. Então, esse é o nosso papel. Então, se eu pudesse humildemente dizer a minha visão do que de fato é um RH estratégico, é exatamente isso que está aqui. O profissional de RH estratégico é aquele que vai conectar tecnologia em escala com potencial do negócio, das pessoas e cultura da empresa. Esse, de fato, é o nosso papel, é o RH dentro da IA e a IA dentro do RH. E a tecnologia, ela já chegou. A maturidade para usar ela vai ser uma escolha. E se eu pudesse deixar aí 3 provocações para vocês em relação a tudo que a gente falou até agora, o seu RH está apenas usando essas ferramentas ou ele está redesenhando o trabalho dentro da sua organização? Você está apenas usando ele para fazer coisas que você não gosta ou você está usando ele para fazer coisas que sejam relevantes para a sua empresa? Como você garante que essa eficiência de hoje não crie vieses de amanhã? Será que a gente está entendendo, de fato, o que é essa eficiência com a IA, para o que, de fato, vai ser o futuro desse trabalho? E o que a sua equipe fará com o tempo que a IA não vai... O que a sua equipe vai fazer com o tempo que a IA vai te devolver? Lembra daqueles 70% lá que a gente vai ter que
desenvolver as novas capacidades, as novas habilidades, porque elas vão mudar, o que a gente vai fazer com esse tempo que vai sobrar para a gente? Será que a gente vai continuar pensando que a gente vai ser substituído? Ou será que a gente vai pensar que agora a gente vai ter tempo do que eu vejo todo mundo, né? Todas nós do RH reclamando de nos posicionarmos como estratégico. Talvez é o momento, de fato, de você olhar e entender como é que essa tecnologia vai substituir aquilo que você tanto pede, que é ser um RH estratégico. Porque é isso que a IA vai devolver para você. Mas você está pronto para ser estratégico? O algoritmo ele vai ampliar, mas o humano é quem decide, quem tem sensibilidade humana e quem de fato vai conectar as pessoas aos melhores resultados dentro da organização. É só. Muito obrigada. Acho que se eu pudesse resumir um pouquinho, deixo essas 3 provocações para vocês. Gostaria muito que vocês refletissem, que vocês ficassem aí com esse barulho na cabecinha e que talvez na terça-feira pós-feriado você consiga de fato olhar para o seu processo e ver como é que você pode ser melhor e melhorar a sua maturidade, porque a tecnologia já chegou. Não tem como a gente correr, a gente só precisa amadurecer. Muito obrigada e fiquem à vontade aí para as perguntas, enfim, se ainda tivermos tempo, tá? Mas foi um prazer estar com você. E que barulho, né, pessoal? Quanto barulho Renata trouxe para as nossas cabeças aí em plena sexta-feira, véspera de feriado. Estava aqui pensando, né, quanto que as provocações de Renata, sou suspeito de falar, porque eu sempre gosto muito de ouvir as provocações que Renata traz em relação a essa temática, mas o quanto que isso, de fato, faz a gente refletir sobre o nosso verdadeiro papel, o nosso verdadeiro posicionamento em relação a essas questões aí de aplicação da inteligência artificial dentro do RH, mas não só dentro do RH, mas no contexto organizacional como um todo, né? O nosso chat ainda está aberto, tem muita gente aqui, Renata, elogiando, agradecendo, falando, né, do quanto é potente aí o que você traz nas suas reflexões. Se alguém quiser trazer alguma pergunta, nós ainda temos aqui um tempinho. Enquanto isso, Renata, acho que uma coisa que ficou muito para mim e que está aqui nessa terceira provocação que você deixa nesse último slide, o quanto que, lá você trouxe, né, que um dos riscos da inteligência artificial é o empobrecimento da escuta. Mas esse também é o risco ao não utilizar a inteligência artificial, né? Porque é o que você trouxe o tempo inteiro, o quanto que nós estamos lotados de coisa para fazer, de coisas operacionais para fazer, e que parece que a gente se acostumou com isso, e parece que a gente gosta de dizer que está na correria, que a gente gosta de dizer que está muito ocupado, mas é essa ocupação com muito trabalho operacional e que muitas vezes está nos empobrecendo na nossa escuta, nos emburrecendo em relação àquilo que a gente poderia trazer como potência. E, por outro lado, eu acho que o grande receio, né, que a gente tem em relação à inteligência artificial é exatamente, no fundo, isso, né? Tá, o que eu vou fazer com esse tempo que vai me sobrar? E aí, acho que existe também aí uma exigência em relação a nós. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que isso vai exigir de nós? Né? O que eu, como profissional de RH, preciso não só de entender aqui tudo isso que você trouxe também, de entender desse universo da inteligência artificial, de estudar, de fazer lá os cursinhos de prompts que tem disponíveis no YouTube, mas o que eu preciso de olhar para mim mesmo, sabe, e de trabalhar em mim em relação a esse tempo que vai me sobrar a partir do momento que eu estiver utilizando com mais potência ainda a inteligência artificial. Eu acho que esse tempo que vai sobrar vai revelar muita coisa para nós. E eu acho que é essa provocação que a gente tem que ter o tempo inteiro. Esse tempo que vai sobrar vai nos devolver a nossa consciência para
de fato, qual é o core do nosso papel. Eu acho que durante muito tempo a gente misturou muito os papéis, os processos, a gente emergiu demais em cenários que nunca foram de fato o nosso papel. Eu acho que é por isso que a gente traz essa inquietação em ser RH estratégico. Mas o que ele vai devolver vai ser o despertar para uma nova era da nossa posição de RH. Se ouve muito, né? Eu li um artigo recente falando sobre que o RH agora se conecta com os clientes. Na verdade, eu acho que isso já acontece há bastante tempo. Não acho que isso é novo. Porque o RH precisa se conectar com tudo. Como que eu vou entender o que as pessoas vão entregar na ponta se eu não entendo o que o cliente espera dessa pessoa? Então, eu preciso entender muito de cliente, para entender muito de pessoas, para entender qual é o nosso papel. Então, se eu pudesse dar um conselho aí, com esse tempo que que a IA vai poder devolver para vocês, se profissionalizem como área de pessoas, como detentores do conhecimento do organismo como empresa, do desenvolvimento organizacional. Gastem tempo pensando como é que a gente consegue desenvolver mais pessoas, gastem tempo pensando em processos sucessórios em todos os níveis da organização, gastem tempo estruturando trilhas de desenvolvimento para gerar conhecimento para novas gerações. E eu quero muito falar disso, que a gente falou recente no jantar com o pessoal da Tembo, que eu me preocupo muito qual é a nossa próxima geração. A gente fica falando sobre gerações do mercado de trabalho, mas falando agora de RH para RH, a minha maior dor e a minha maior preocupação eu me preocupo qual é a nossa geração de RH. Quem são as pessoas que vão ficar no nosso lugar? Quem são as pessoas que vão ser os novos gerentes, novos diretores, novos analistas, novos supervisores das organizações? Quem são esses profissionais? Porque se a gente fala tanto de geração, a gente fica lutando tanto para falar dessa geração, mas é essa geração que vai substituir a gente. E que RH essa geração vai ser? Porque, às vezes, a gente mesmo perdeu o sentido do RH de hoje e a gente está passando isso para as novas gerações. O quanto que, de fato, nós como pais, né, eu como mãe, no contexto familiar, a gente tem responsabilidade sobre os filhos, sobre, né, as pessoas que se relacionam com a gente, mas o quanto que a gente tem responsabilidade com as nossas equipes, com esse novo RH que vai surgir, que não sou eu, não é o Cosme, não é um monte de gente aqui, que a gente já está ficando velho, né, mas é essa geração nova, porque eu quero essa geração nova na RH, mas eu quero eles muito melhores que a gente, e eles vão ser muito melhores que a gente, porque eles vão estar muito mais abertos a usar IA, a usar a tecnologia, mas uma coisa que só a gente dessa geração vai poder ensinar para eles, que é ser humano, é de fato fazer gestão de pessoas. E será que a gente está se preocupando em fazer isso? Então, esse tempo que a IA vai devolver para vocês, que ele tirar de letra a utilização da IA, a gente vai ter tempo de desenvolver o que está aqui, o que a gente aprendeu, que a gente demorou a aprender, né? Porque a gente demorou, hoje em dia é até mais fácil, mas que você tenha a capacidade de passar esse conhecimento de forma mais rápida, mas que de fato não deixa perder movimento de ser gestão de pessoas, para que ele não caia em descrédito como há muitos anos era só um recursos humanos, né? A gente lutou tanto para estar nessa posição de ser relevante e que a gente continue sendo relevante, mas agora usando a IA para continuar sendo relevante. Acho que se eu pudesse, é isso. Quase que, Renata, assim, te ouvindo, eu fiquei pensando assim, né, o quanto que isso é quase que a gente pensar no que nos levou a escolher a área de gestão de pessoas, né? O primeiro amor com a área de RH, com certeza não foi ficar o dia inteiro triando o currículo. Com certeza não foi ficar o dia inteiro envolvido em papelada, em processos burocráticos, né? Dentro da área de recursos humanos. Com certeza não foi isso que nos moveu para ser profissionais de RH. Então, é quase que esse resgate desse primeiro amor, desse primeiro propósito que nos trouxe para essa área, né? Então, assim, são muitas provocações que estão reverberando aqui em mim, e eu tenho certeza que em todos aí que nos acompanharam aí durante esse tempo que nós estivemos juntos, né? Eu vou ler aqui um dos comentários, Renata,
de agradecimento e de parabéns a você, para aqui resumir tantos aqui que tem aqui no nosso chat. Nós temos um comentário aqui, a pessoa colocou, né? Parabéns pela didática, pela entrega de um conteúdo tão rico, esclarecedor e com um nível de profissionalismo admirável. Então, parabéns, Renata, por mais essa entrega, né, que você faz para a gente. Obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco aqui no Gente Conectada. E para quem está nos acompanhando aqui, nos assistindo pela primeira vez, o Gente Conectada é isso, gente. Né? São conexões profundas, são conversas que nos provocam e são conteúdos que agregam muito para nós como profissionais. Então, quem está conhecendo hoje aqui pela primeira vez o Gente Conectada, fica aí esse nosso convite para conhecer mais desse nosso ecossistema. Tem aí o QR Code que você pode apontar a sua câmera, que vai te levar para os nossos canais do Gente Conectada. Nós temos um canal no Spotify, canal no YouTube, canal no WhatsApp, no Instagram. As nossas webinárias que são divulgadas também através do nosso Instagram. E, como eu falei, a gente também continua fazendo e queremos continuar fazendo encontros presenciais, como nós teremos agora no próximo mês, no mês de maio. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estiveram aqui conosco, nos acompanhando durante essa 1h30 que nós ficamos aqui com a Renata. Mais uma vez também, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que tornam esse projeto possível, a Tembo, que é a realizadora, né, do Gente Conectada, a Endonauta, a São Bernardo SAMP, a Unitar Soluções Digitais, a Blue Saúde, Meridional Saúde e Apta Solução Digital em Segurança do Trabalho. Muito obrigado a também essa rede de patrocinadores que tornam possível a gente fazer acontecer esse ecossistema. Obrigado a todos mais uma vez. Uma excelente tarde de sexta-feira, um excelente final de semana, com feriado aí para nós que somos aqui do Espírito Santo, que temos o feriado na segunda-feira. Muito obrigado. E um detalhe aqui que Pamela está nos lembrando aqui no chat, quem acompanhou aqui ao vivo a nossa webinar vai receber um e-book, né, com 10 prompts estratégicos, que, mais uma vez, a gente precisa agradecer a Renata. Foi a Renata, tá, gente, que disponibilizou esse material com 10 prompts estratégicos, que vocês vão receber agora, no início da tarde, já no e-mail de vocês, para já poder começar a usar, antes do feriado, esses prompts estratégicos nos nossos subsistemas de gestão de pessoas. Esse material é um material exclusivo que vai estar disponibilizado para quem esteve aqui nos acompanhando ao vivo. Obrigado também, Renata, por essa generosidade aí de ceder esse material tão estratégico para nós. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, uma boa tarde e um excelente final de semana para todos vocês.